Começa agora o programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras, uma igreja comprometida com a palavra. Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você. Ó Pai, eu queria tanto ver
o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Glória
nosso tributo simples ao Senhor. Aleluia. Primeira Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. PIB Pitangueiras. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Pensamento bíblico. Tema de hoje: Jesus vive. Versículo bíblico, Mateus 20, 18 a 19. Filho do homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. No terceiro dia, depois da sua morte, Jesus ressuscitou. Ele havia anunciado de antemão aos seus discípulos que seria crucificado e ressuscitaria. Isso também ele estava escrito profeticamente no Antigo Testamento, e foi o que aconteceu de fato no domingo pela manhã. Entre sua ressurreição, a ascensão ao céu, ele permaneceu 40 dias neste mundo. Durante esse tempo, foi visto muitas vezes por mulheres piedosas e pelos discípulos, com os quais comeu. Também foi visto por mais de 500 pessoas, de uma única vez. Essas testemunhas poderiam negar a ressurreição do Senhor Jesus, se isso não fosse verdade. 1 Coríntios 15, 6. Os apóstolos presenciaram sua ascensão ao céu. Enquanto o abençoava, Jesus Cristo foi levado para cima. Mais tarde, o apóstolo Paulo viu em glória, quando se dirigia para Damasco, lugar onde perseguiria os cristãos. De repente, brilhou uma forte luz do céu. O Senhor Jesus falou com ele. Jesus, portanto, está vivo no céu. Ele me vê, me protege, me ensina e me orienta.
Tenha um relacionamento de confiança com ele. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Apocalipse 2:8. Ouvi uma voz que assim falou no céu: Veja o templo do Senhor, o povo opresso clama pelo Salvador, que com ele habitará. Deus com eles estará, e seu Deus então será. Toda lágrima em seus olhos limpará, não mais morte nem mais dor. O que estava sobre o trono proclamou: Eis que tudo se passou. Faço novo que antes existiu, a promessa não falhou e se cumpriu, se cumpriu. Se cumpriu, se cumpriu. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos Reis, o grande eu sou, Senhor dos Senhores para sempre, Messias, Jeová, o príncipe da paz, raiz de Davi, leão de Judá, o escolhido das nações. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos Reis, o grande eu sou, Senhor dos Senhores para sempre, Messias, Jeová, o príncipe da paz, raiz de Davi, leão de Judá, o escolhido das nações. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos Reis, o grande eu sou, Senhor dos Senhores para sempre, Messias, Jeová, o príncipe da paz, raiz de Davi, leão de Judá, o escolhido das nações. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos Reis, o grande eu sou, Senhor dos Senhores para sempre, Messias, Jeová, o príncipe da paz, raiz de Davi, leão de Judá, o escolhido das nações. Ele é o Alfa e o Ômega, o Rei dos Reis, o grande eu sou, Messias, Jeová, raiz de Davi, príncipe da paz. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Rei dos Reis, grande eu sou, Senhor para sempre. Ele é Deus. Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras.
Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você. Pra morrer nasceu Cristo, meus pecados na cruz perdoar. Pra morrer nasceu Cristo, foi ferido pra vida me dar. Quando Cristo nasceu, antes do amanhecer, as estrelas desvaneciam. Uma sombra caiu no lugar onde dormiu, de um madeiro onde iria morrer. Pra morrer nasceu Cristo, meus pecados na cruz perdoar. Pra morrer nasceu Cristo, foi ferido pra vida me dar. Jesus soube ao chegar como iria sofrer, já sentia a dor e o pranto, mas a glória deixou, com seu sangue me comprou. A Jesus devo a vida eterna. Cristo, meus pecados na cruz perdoar. Pra morrer nasceu Cristo, foi ferido pra vida me dar. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Misael, pastor da Igreja Batista Independente Pitangueiras. E para nós, um grande prazer podermos estar aqui mais uma vez para trazer a Palavra de Deus. E o texto qual hoje nós iremos usar aqui de introdução se encontra em Romanos capítulo 5, versículo 8, o qual nos diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade a qual o Senhor nos dá mais uma vez de podermos estar aqui, pregando, ó Pai, a tua santa palavra, trazendo, ó Pai, as verdades bíblicas do Senhor. E nós rogamos que o Senhor, ó Pai, use esse miserável servo do Senhor que sou, nas tuas mãos, ó Pai, para a honra e a glória do teu santo e maravilhoso nome. E que também, ó Pai, a todos aqui os quais estejam ouvindo, que o Senhor também possa, ó Pai, com a tua palavra, com o teu divino Espírito Santo, abençoar essas vidas, de forma que elas possam entender o recado do Senhor e também, se ainda não entregaram a sua vida a Jesus, se ainda não têm certeza da vida eterna, possam também, hoje mesmo, se render a Cristo Jesus. Nós te rogamos, ó Pai, em nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, o texto que nós acabamos de ler, falando, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós
ainda pecadores. Hoje, Deus nos permitindo, nós queremos falar aqui sobre 5 motivos por que Cristo morreu por nós. O primeiro motivo nós já encontramos, né, neste verso inicial, qual nós lemos, dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja que o primeiro motivo qual nós encontramos aqui é que Deus, ele nos ama. Querido ouvinte, querido amigo, o Senhor, nosso Deus, ele me ama, ele ama você também. É fato de que a palavra de Deus nos ensina de que lá no Éden, quando o homem, né, escolhe desobedecer a Deus, ele escolhe desobedecer a Deus e as consequências as quais vêm sobre o homem é justamente a condenação, a morte. Lembra-se que Jesus, inclusive, quando Deus, né, diz ali a Adão, falando: olha, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem sabia de que se ele comesse daquela fruta, ele iria morrer, e óbvio que não era uma morte física apenas, mas uma morte espiritual. Era estar realmente desconectado de Deus, de não poder mais, né, estar diante da presença de Deus por conta de seus pecados. É justamente isso que acontece no Éden. Vocês se lembram, inclusive, que após o pecado ali de Adão e Eva, eles são inclusive expulsos do Éden, expulsos da presença de Deus, por conta justamente do seu pecado. Agora, isso não prova para nós de maneira nenhuma que Deus não nos ama, que Deus, né, é um Deus mau. Pelo contrário, esse Deus é um Deus amoroso e ele fez, né, justamente o que fez, justamente por amor a nós. Lembre-se que no texto bíblico em Gênesis diz inclusive sobre 2 árvores ali em especial. Fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, que dessa não era para o homem comer, mas ali também havia a árvore da vida, a qual o homem comendo, ele viveria eternamente. Quando o homem, então, escolhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ao invés de comer da árvore da vida, ele acaba ali, né, propriamente assinando a sua própria sentença. E o amor de Deus faz justamente com que o homem seja expulso do Éden, por conta que se o homem ali ficasse, ele iria, obviamente, né, comer daquela outra árvore, correria o risco de comer da outra árvore, da árvore da vida eterna, e agora viver eternamente pecador. Talvez você possa olhar, perguntar: pastor, mas o que haveria de problema nisso, em viver, né, eternamente pecador? Olha, que os pecados, ele traz, né, consigo consequências, e consequências terríveis. E dentro dessas consequências, enfermidades terríveis. Então imagina só, né, um homem de repente em um estado terminal, mas ele agora vivendo, né, eternamente. Imagina a eternidade, né, do sofrimento ali. Então veja que Jesus, né, o nosso Deus, ele inclusive busca salvar o homem desta questão, dessa situação de viver eternamente pecador. Dar, inclusive, aqui uma condição para que o homem se desvencilhe das consequências desta má decisão a qual ele tomou. E para que o homem então pudesse, né, se ver livre dessas consequências, o plano de Deus é, obviamente, enviar o seu filho, o seu único filho, a este mundo por amor a nós, para realmente, né, morrer pelos nossos pecados. Então o texto bíblico aqui ele nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então veja, o primeiro motivo pelo qual Cristo morre é justamente por conta do amor o qual Deus tem para conosco. É justamente este fato, né, do Pai nos amar, do Filho nos amar, que Ele deu a si mesmo naquela cruz pelos nossos pecados. O preço da morte, o preço que deveria ser pago pelos pecados, foi pago por Cristo Jesus naquela cruz, por conta do amor o qual Ele tem para comigo e para com você. Então veja, querido ouvinte, ainda que você possa estar vivendo, né, dias difíceis, dias que de repente você esteja pensando, né, que ninguém te ama, que você tem sido abandonado neste mundo, à própria sorte, escute isso, isso não é verdade. Deus, Ele ama tanto você
que ele se entregou naquela cruz por você. Deus deseja realmente restaurar este relacionamento entre você e ele. Lembra que nós falamos lá que no Éden, quando o homem pecou, o homem foi expulso da presença de Deus. O relacionamento, né, entre ele e Deus foi ali, obviamente, acabado. Mas agora, através de Cristo Jesus, Jesus vem novamente para levar o homem a ter esta comunhão novamente com Deus. Então, por quê? O primeiro porquê de que Cristo morreu por nós é porque Deus, ele nos ama. Por isso ele entregou o seu Filho por nós. Segundo motivo pelo qual Cristo morreu por nós. Segundo motivo é para levar os nossos pecados. O texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Veja, Jesus morreu naquela cruz justamente para levar sobre si os nossos pecados. A palavra de Deus nos ensina que no momento onde Cristo ali está sendo crucificado, no momento da sua morte, o que acontece é que o pecado de toda a humanidade está recaindo sobre Cristo Jesus. Os meus pecados, os seus pecados. Jesus ali pagou o preço por pecado de cada um de nós. Então veja, o texto nos diz isso aqui de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que ele levou sobre si, sobre o seu próprio corpo, os nossos pecados naquele madeiro. Para que agora, mortos para o pecado, nós pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então veja que ali o sofrimento de Jesus. O texto diz aqui, pelas suas feridas nós fomos sarados, nós fomos remidos. Todos aqueles que hoje reconhecem a Jesus como seu único suficiente Salvador, reconhecem que aquele sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi suficientemente poderoso para perdoar todos os seus pecados, e que então clama a Deus que perdoe os seus pecados, crendo nesse sacrifício vicário de Cristo, reconhecendo que você é um pecador e que necessita de Cristo. A palavra de Deus diz que você então terá os seus pecados perdoados. Então Jesus, ele leva os nossos pecados sobre si naquele madeiro. Esse é o segundo motivo pelo qual Cristo Jesus, ele morre por nós. Terceiro motivo. O terceiro motivo que Jesus, ele morre por nós é para nos reconciliar com Deus. Segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, a palavra de Deus nos diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essas são as palavras bíblicas proferidas aqui em 2 Coríntios pelo apóstolo Paulo. E Paulo aqui ele deixa bem claro para nós que Cristo Jesus ele morreu naquela cruz para nos reconciliar com Deus. Lembra? Nós, por conta dos nossos pecados, nós nos tornamos inimigos de Deus. Ou seja, todo homem sem Cristo, ele vive, obviamente, preso no pecado. O pecado o que é? O pecado é justamente fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Logo, então, nós somos, obviamente, aqui, pelo que o texto bíblico nos ensina, e vários outros, nós não vamos ver aqui por conta do nosso tempo, mas nos ensina que nós nos tornamos, então, por conta do pecado, inimigos de Deus. Mas, no entanto, agora Cristo Jesus, ele morre naquela cruz para nos reconciliar novamente com o Pai. O texto aí de 2 Coríntios diz, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Veja, o único meio de sermos reconciliados,
de voltarmos a ser amigos de Deus, e muito mais do que amigo, que a palavra de Deus nos diz, que nós nos tornamos quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, cordeiros com Cristo. Mas o único meio de chegarmos a esta posição é justamente crendo em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então seremos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo Jesus. E veja que Paulo aqui, inclusive, né, nos diz a respeito disso, dizendo aqui, continua, né, dizer no versículo aqui, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Veja que a obra aqui, vicária, é sim submetido por Cristo, é Cristo quem passa pela cruz, mas este plano já é o plano de Deus, é a demonstração do amor de Deus, dar o seu único filho por amor a mim e por amor a você, a fim de nos reconciliar com Ele novamente. O texto continua, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus nos rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliais com Deus. Paulo aqui, ele termina, né, o verso 19 aqui, mostrando a importância, inclusive, do homem e a urgência do homem se reconciliar novamente com Deus. Ele diz aqui, rogamo-vos. Esta palavra, né, traz justamente a ideia aqui de alguém que está suplicando, de alguém que está implorando. Paulo estava fazendo isso, porque, obviamente, não é o desejo, né, do apóstolo Paulo, não é desejo de nenhum daqueles que conhecem a Jesus como Salvador, de que outros, ao rejeitar Jesus, sejam lançados no inferno, no lago de fogo. Então é óbvio, hoje eu estou aqui pregando e eu também rogo, assim como Paulo, a você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Eu rogo a você que ainda não recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que você se reconcilie com Deus por meio de Cristo Jesus. Que você receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que você deixe de ser inimigo de Deus para se tornar, agora sim, um filho de Deus. Pastor, mas eu não sou inimigo de Deus. Todo homem que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, não pediu para que Ele perdoasse os seus pecados, salvar a sua alma, este homem ainda continua sendo irreconciliável com Deus. Este homem ainda continua sobre a ira de Deus, é o que a palavra de Deus diz. Então, se faz importante, urgente, com que esta pessoa receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se torne filho de Deus. Pastor, mas eu sou filho de Deus. A palavra de Deus diz que os únicos filhos de Deus são aqueles que realmente recebem a Jesus como Salvador. A palavra de Deus nos diz isso, né? Que nós que recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, foi dado a nós o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aqueles que recebem a Cristo, só esses que recebem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que creem unicamente em Jesus, na sua obra vicária, a esses é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas pastor, eu ainda não fiz isso, então o que eu sou? Segundo as Escrituras, você é uma criatura de Deus. Todo homem, né, sem Cristo, ele é apenas uma criatura de Deus. Então aquele ditado, né, que todos nós somos filhos de Deus, não é um ditado bíblico de maneira nenhuma, não se faz verdade diante da verdade bíblica, ok? Então, se hoje você ainda não tomou essa decisão, ainda não recebeu Jesus, lembre-se, receba Jesus. Ele é o único meio de você se reconciliar novamente com Deus Pai. Quarto motivo por que Cristo morreu por nós se encontra em Hebreus capítulo 2, versículo 14. E o quarto motivo aqui é justamente, né, para destruir o poder da morte. Hebreus capítulo 2, verso 14, a palavra de Deus nos diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Veja que Jesus Cristo, ele morre na cruz para vencer a morte por nós. Lembra? A condenação pelo homem ali, né, na pessoa de Adão e sua esposa Eva, terem desobedecido a Deus, a condenação era a morte. Lembra, Jesus, Deus ali diz, né? Olha, não coma deste fruto, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás.
A morte aqui, que nós já falamos, separação de Deus, a separação eterna, a condenação do inferno, né? Seria isso. Então Jesus agora, ele vem, ele morre naquela cruz, ele passa, né, por todo aquele sofrimento ali, derramando todo o seu sangue daquela cruz para destruir o poder da morte. Vocês sabem muito bem que Jesus Cristo, ele morre e ele ressuscita. A história, inclusive, né, contada a história sobre Jesus, né, Jesus morre naquele domingo, naquela sexta-feira, né, mas ele ressuscita no domingo, e que nós até hoje, né, comemoramos como domingo de Páscoa. E eu sei que hoje, né, tantas coisas, né, são levadas para que nós esqueçamos do real significado, inclusive da Páscoa, e às vezes nós temos aquilo mais como um momento de festa. Às vezes lembramos muito mais de um coelho, né, com ovo de chocolate. Esse coelho nem bota ovo, né, muito menos de chocolate, mas nós nos apegamos tanto a isso, né, a sociedade tem apegado tanto a isso e tem esquecido realmente daquilo que é fundamental na comemoração da Páscoa. A Páscoa simboliza justamente isso: morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo. Em outras palavras, o que a Páscoa deveria refletir para nós, trazer à nossa memória, é de que este Deus que nos ama tanto, ele se condicionou numa forma física, humana, veio a este mundo, morreu por nós, pelos nossos pecados naquela cruz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte por todos nós. Então, o que Jesus faz ali na sua ressurreição, e o que o texto de Hebreus aqui, inclusive, está nos dizendo, Hebreus 2,14, dizendo: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O que o texto aqui diz é que Jesus, ao morrer naquela sexta-feira, ele obviamente venceu a morte ali, derrotou Satanás, derrotou a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Foi visto no espaço de 40 dias por mais de 500 discípulos, deixando obviamente aqui prova suficiente para que nós venhamos crer na sua ressurreição, em que ele venceu de fato a morte, e para que nós então possamos agora crer de todo o nosso coração, colocar toda a nossa confiança em Deus, em Cristo, que nos promete justamente, por intermédio do sacrifício de Cristo naquela cruz, dar-nos a vida eterna. Então veja, Jesus morreu para destruir o poder da morte sobre as nossas vidas. Então, 5 motivos aí por qual Cristo morreu por nós. Nós vimos o primeiro, porque Deus ele nos ama. O segundo, para levar os nossos pecados. O terceiro, para nos reconciliar com Deus. O quarto, para destruir o poder da morte. E o quinto e último que nós veremos aqui está em João 3,16, que é justamente para nos dar a vida eterna. João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido ouvinte, por isso Jesus morreu naquela cruz. O real motivo de Jesus ter morrido naquela cruz foi justamente para dar a mim e a você a vida eterna. Ele venceu a morte por nós. Ele verteu naquela cruz todo o seu sangue. A história conta, vocês conhecem a história, de que aquele soldado romano, ao final de tudo, quando ele quer ter certeza, inclusive, sobre a morte de Jesus, ele enfia ali aquela lança, né, ali ao lado, na costela de Jesus, e sai ali apenas água e sangue. Ou seja, ele havia já vertido todo o seu sangue por nós. Sofrimento tamanho o qual Jesus padeceu, o qual nenhum de nós suportaríamos. Mas tudo isso ele padeceu por amor a você, para dar a você o perdão dos seus pecados, para livrar você da morte eterna e dar a você a vida eterna. Portanto, hoje, receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não rejeite a Jesus. Não rejeite este presente o qual Ele deseja dar a você, que é a salvação, que é a vida eterna. Mas receba Ele na sua vida. Nós sabemos nesse mês de dezembro, né? Nós
comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus. Mas lembre-se disso. Jesus nasceu para morrer por mim e por você. Ele é o Cordeiro imaculado, incontaminado. O Cordeiro e o único que poderia de fato verter o seu sangue, dando a nós o perdão dos nossos pecados. Nós olhamos na história judaica, inclusive no templo judaico, nós vemos durante todo o tempo ali as cerimônias que eram feitas, né, com animais sendo imolados ali para perdão dos pecados do povo. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, ele diz que aqueles sacrifícios ali de bodes e ovelhas nunca pôde perdoar pecados. Mas ele apontava, a lei é isso, né? A lei ela não salva ninguém. A lei ela condena. A lei é para isso. E ela apontava justamente para este Cordeiro, Jesus Cristo, que viria para ser morto, sacrificado em Jerusalém. Verter ali o seu sangue e, de fato, dar a nós o perdão pelos nossos pecados. Então lembre-se disso. Jesus, ele nasce para dar a sua vida por mim e por você. Então por que não receber Jesus hoje mesmo? Por que não entregar a sua vida a Cristo hoje mesmo? E ter esta certeza de que você terá os seus pecados perdoados, de que você terá recebido das mãos do nosso Deus, o Pai Eterno, a vida eterna. Tome essa decisão. Nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade a qual o Senhor nos deu de estarmos aqui nesse dia, poder trazer, ó Pai, a Tua Santa Palavra. Nós somos, ó Pai, imensamente gratos ao Senhor. E agora, ó Pai, nós queremos suplicar ao Senhor. O Senhor conhece todos os corações. O Senhor conhece os corações daqueles que estão nos ouvindo. Se de fato, ó Pai, já tomaram uma decisão em entregar a sua vida a Jesus ou não. Mas, ó Pai, se ainda não tomaram essa decisão, que hoje mesmo essa pessoa possa se render aos Teus pés, crendo unicamente e exclusivamente no sacrifício de Cristo naquela cruz, que tem sim poder para perdoar os pecados e salvar a nossa alma. Senhor, salva almas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, se você hoje entendeu que o real motivo pelo qual Cristo Jesus veio a este mundo e morreu foi justamente porque Ele ama você, a fim de salvar você, a fim de dar a vida eterna a você, e você gostaria de receber Jesus, ore comigo agora, repetindo essas palavras. Mas ore com fé, ore realmente de coração, entregando-se a Jesus. Oremos. Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que só Jesus pode perdoar os meus pecados e salvar a minha alma. Senhor, eu suplico, perdoa os meus pecados, salva a minha alma e me ajuda, ó Deus, a viver para a Tua honra e para a Tua glória. Isso eu te peço, confiado no poder de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem, se você fez esta oração, de coração, o que a palavra de Deus diz é que você recebe a vida eterna. Romanos 10:9 diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus fez todos os mortos, será salvo. Quero eu crer, que você tenha tomado essa decisão hoje. E se você tomou essa decisão, deixe-nos saber. Você pode enviar uma mensagem para nós no número do WhatsApp 16 99 353 5190. Mais uma vez, 16 99 353 5190. Nós ficaremos muito felizes de saber sobre a sua decisão e também gostaríamos de enviar para você um curso bíblico para que você entenda um pouco melhor sobre a palavra de Deus. Ok? Deus abençoe a todos.
gratidão quero expressar-te, Deus de amor consolador, louvor e adoração quero entregar-te, meu pastor, meu Salvador. Andei vários caminhos e nada encontrei que desse amor e paz no coração. Hoje a certeza habita no meu ser, a verdade eu achei. Minha gratidão quero expressar-te, Deus de amor consolador, louvor e adoração quero entregar-te, meu pastor, meu Salvador. Elevo os meus olhos e posso contemplar o grande amor que veio sobre mim, trazendo vida e luz em todo o meu viver. Hoje então posso cantar minha gratidão quero expressar-te, Deus de amor consolador, louvor e adoração quero entregar-te, meu pastor, meu Salvador. Minha gratidão quero expressar-te, Deus de amor consolador, louvor e adoração quero entregar-te, meu pastor, meu Salvador, meu pastor, meu Salvador, meu pastor, meu Salvador.  「
Pro homem natural fica difícil ver as maravilhas do reino de Deus, a não ser que se acenda a luz do Espírito, que nasce pela fé no Salvador Jesus. Tal homem é assim, mesmo conhecedor, igual àquele que vive a tatear e se acostuma assim a caminhar. Mas convenhamos, bem melhor seria ver. Mas quem não quer saber das coisas do Senhor, guarda pecados que fogem da luz, pois as densas trevas tentam esconder o que a luz no fim desvendará. Mas nada pode se esconder de Deus. Os olhos do Senhor estão a procurar, e mesmo que perdido esteja, sempre o achará. Quer ver? Venha, entregue sua vida a Jesus. Mas nada pode se esconder de Deus. Os olhos do Senhor estão a procurar, mesmo que perdido esteja, sempre o achará. Quer ver? Venha, entregue sua vida a Jesus. Mas nada pode se esconder de Deus. Os olhos do Senhor estão a procurar, e mesmo que perdido esteja, sempre o achará. Quer ver? Venha, entregue sua vida a Jesus. Jesus. Pararará, pará. Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você. Encerra-se aqui o programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo às 12 horas.